Olá pessoal do sexto ano, estou gravando este vídeo para a gente resolver algumas questõezinhas de algumas atividades que a gente já fez, tá bom? Então, essa atividade aqui, a gente vai comentar algumas questões, já serve como revisão para vocês, tá? Então, essa atividade começa com a questão 1 dizendo, observe as fotos abaixo. E aí você tem duas fotos mostrando um vulcão em erupção, né? E na letra A diz, essas fotos mostram a origem de que tipo de rocha? Né? Então, esse fenômeno provoca a formação de um tipo de rocha. Que tipo de rocha é essa? As rochas chamadas de rochas magmáticas. Também podem ser chamadas de rochas ígneas. Tá? O próprio nome já está ajudando você aqui. Ó. Rochas magmáticas, porque elas vêm da solidificação do magma. O magma que está lá dentro da Terra. Né? E aí, quando ocorre uma erupção, sai esse material, que a gente chama de lava, e quando esse material esfria e se solidifica, forma rochas magmáticas. Certo? A letra B diz o que é a lava e de onde ela vem. Então, a lava é exatamente o material formado por rochas derretidas e que flui de um vulcão ou de outro buraco na superfície da Terra. Esse material vem lá do manto terrestre, que é a segunda camada da Terra, e quando ele sai, então ele é chamado de lava. Lá no manto, ele é chamado de magma, e quando ele é colocado para fora, para a superfície, então ele passa a ser chamado de lava. Tá bom? Questão 2 diz, observe a foto abaixo, que mostra uma paisagem no Arizona, Estados Unidos. Então você tem essa foto aqui mostrando essa rocha. E aí a pergunta, a letra A, o item A, diz qual é o tipo de rocha que aparece na figura. Então quando você olha para esse tipo de rocha, todo formado por camadas sobrepostas, né, camadas umas sobre as outras aqui, então a gente chega à conclusão de que isso é uma rocha sedimentar. É uma rocha sedimentar. Explique como você chegou a essa conclusão. A gente chega a essa conclusão porque quando você observa a imagem, você vê as camadas sobrepostas. Essas camadas são camadas de sedimentos. Tá? Vamos lembrar que a rocha sedimentar ela é formada exatamente quando ocorrem depósitos de sedimentos. De onde vêm esses sedimentos? Vêm da degradação de outras rochas. Então, outras rochas são degradadas, liberam sedimentos. Esses sedimentos vão se acumulando e vão formando camadas umas sobre as outras com o passar do tempo, formando então as rochas sedimentares. Tá bom? Questão 3 diz, leia as descrições das rochas e classifique-as em sedimentares, ígneas ou metamórficas. Então, a gente vai ler cada uma e vai dizer se é uma rocha sedimentar, se é ígnea ou se é metamórfica. Letra A. Granito forma-se pela solidificação do magma em grandes profundidades. Bom, se ele se forma pela solidificação do magma, então é um tipo de rocha magmática ou ígnea, tá certo? Então, letra A, magmática ou ígnea, tá certo? Letra B, basalto, forma-se pela solidificação da lava. A lava vem do magma, vem lá do manto, né? Quando o magma sai, vem para a superfície, então a gente passa a chamar de lava. Portanto, basalto também é uma rocha magmática ou ígnea. Letra C, arenito. Forma-se pelo acúmulo de materiais rochosos que se compactam. Olha só, gente. Acúmulo de materiais rochosos que se compactam. Esse acúmulo de materiais rochosos é o acúmulo de sedimentos que eu falei agora há pouco, que vão se compactando. Uma camada vai se colocando sobre a outra, a pressão de uma camada sobre a outra vai fazendo isso se compactar, transformando isso numa rocha, que é um tipo de rocha sedimentar. E o mármore, na letra D, forma-se de outras rochas em condições de temperatura e pressão elevadas. Aí é o caso das rochas metamórficas.
Rochas metamórficas são rochas que se formam pela transformação de outras rochas. E essa transformação normalmente se dá em condições de temperatura e pressão elevadas. Quando essas rochas são transportadas para locais de diferentes temperaturas e pressão, normalmente maior temperatura e pressão, então elas começam a se transformar, os minerais vão se reagrupando e vão se transformando de forma a termos uma nova rocha, que é uma rocha metamórfica. 4. A ilha de Trindade faz parte do território brasileiro, embora se localize a aproximadamente 1.100 km da costa. É uma ilha vulcânica, ou seja, formada pelo resfriamento de lava. Que tipo de rocha predominava na ilha quando ela foi formada? Que tipo de rocha predominava? Gente, bom, a própria questão está falando que é uma ilha vulcânica, formada pelo resfriamento de lava. Então, a gente já chega à conclusão de que predominava nessa ilha rocha magmática, certo? Já que ela é formada pelo resfriamento da lava, então rochas magmáticas é que predominavam nessa ilha quando ela foi formada, tá bom? A questão 5 é com relação a um texto, tá bom? Leia com atenção o texto e responda aos itens abaixo. Então, você tem esse texto aí, como se formam as cavernas. Eu não vou ler esse texto agora. Se alguém quiser ler o texto agora, é só dar um pause no vídeo e ler, tá? A gente vai ganhar tempo aqui e vamos direto para as questões. A letra A pergunta, o que é intemperismo? Por que ele está perguntando isso? Porque tem a ver com o assunto aqui do texto, tá? Então, o que é intemperismo? Intemperismo a gente viu que tem a ver com a degradação de rochas, né? Então, intemperismo é o processo de desintegração das rochas. E esse processo, já ligando aqui com a letra B, né? Esse processo ele tem a ver com fatores como água, né? Chuvas, vento e calor do sol. Então, tudo isso vai provocando a desintegração das rochas, tá? No caso da letra B, ela diz que fatores citados no texto causam intemperismo. Então, no caso do texto, tá? Não é para você colocar todos os fatores que causam intemperismo. Se você voltar lá no texto, você vai ver que o único fator que ela fala que provoca a desintegração das rochas é a ação da água, no caso, por meio da chuva ácida ou do gelo, tá? A letra C diz que tipo de rocha se forma a partir do intemperismo causado em outras rochas. A gente viu agora há pouco. Isso daí vai ser formado rochas sedimentares, né? O intemperismo provoca a desintegração de rochas e aí o depósito dos sedimentos vai formar as rochas sedimentares. Letra D. Porque onde há vulcões, as chuvas ácidas são mais frequentes. E aí você vai observar pela leitura do texto que os vulcões eles liberam muito gás carbônico na atmosfera quando eles estão em atividade. Esses vulcões em atividade eles liberam na atmosfera muito gás carbônico. E aí o que acontece? Esse gás carbônico em excesso na atmosfera reage com gotas de água. E aí essa chuva, quando ela cai, já cai com um teor de ácido maior, tá? Essa reação do gás carbônico com a água forma ácidos que descem junto com a chuva. Letra E. O que são estalactites e estalagmites? Pesquise, porque o texto vai falar sobre isso, né? Ele está falando das cavernas e está falando dessas formações. Então, as estalactites são formações rochosas que surgem nas cavernas e crescem do teto em direção ao chão. Então, essas estruturas aqui, elas crescem do teto em direção ao chão, né? São as estalactites. E as estalagmites são as que crescem no sentido inverso, tá? Do chão para o teto. Então é isso, pessoal. A nossa atividade foi essa. A gente volta no próximo vídeo aí para corrigir novas atividades.